O DVD Training Commit transformou o consagrado sucesso em vídeo, Motivando para Vencer, do professor Marins, em um treinamento de motivação completo, interativo e multimídia. É o primeiro DVD de treinamento do Brasil pronto para ser utilizado em sua empresa. Você pode assistir o DVD na íntegra como num vídeo comum. Nós temos que ver uma coisa, gente, o que diferencia o ser humano dos outros animais? Selecionando a opção de legendas no menu inicial, você pode escolher a apresentação legendada em inglês, Muito bem, nós vimos que nós somos inteligentes e livres pela vontade. espanhol, Muito bem, nós vimos que nós somos inteligentes e livres pela vontade. ou mesmo em português. Esta opção foi idealizada para atender às necessidades dos deficientes auditivos. Muito bem, nós vimos que nós somos inteligentes e livres pela vontade. Também no menu principal, você tem a opção de acesso direto a blocos específicos do Motivando para Vencer. Esse recurso é muito útil quando você utiliza o DVD para ilustrar as suas sessões de treinamento presencial. E agora vocês vão achar que eu sou um pouco louco, mas a verdade é que viver, minha gente, é trabalhar. A Commit também preparou uma surpresa no DVD Training Motivando para Vencer. É um treinamento interativo. São 125 slides que reproduzem todo o conteúdo do vídeo. A mudança entre os slides é feita acionando a tecla de avançar do controle remoto do seu DVD player. Você pode ainda interagir com o conteúdo do vídeo utilizando os botões localizados no rodapé de determinados slides. Eu não sou, dizem os filósofos. Eu não existo, dizem os filósofos. Nem um minuto atrás, nem um minuto à frente. Utilizando um computador que tenha drive de DVD-ROM, você tem a opção de imprimir a sinopse do vídeo ou bloco de anotações, com todo o conteúdo da apresentação em slides, para você distribuir entre os participantes do seu treinamento. E ainda tem mais surpresas. São as dicas motivacionais do professor Marins, que são bônus da Commit, especialmente para você. Seu cliente com o seu mercado, nos relatórios, nas propostas, seja simples. DVD Training Commit. Tecnologia de ponta para você dar um show de motivação em seus treinamentos. Gente, eu quero contar uma coisa a vocês. Entusiasmo é diferente de otimismo. O otimista, ele é um reativo. O otimista é aquele que diz assim: ouvi o discurso do presidente ontem à noite, fiquei otimista, li os jornais hoje cedo, fiquei pessimista de novo. Vendi bem, estou otimista, vendi mal, estou pessimista. Não é? Ele é reativo, as condições externas é que o tornam um otimista, eu já falei isso aqui, um otimista, um pessimista, ou como dizem os pessimistas no Brasil, eu sou um realista, né? A maioria dos pessimistas se autodenomina realista. A palavra entusiasmo, já expliquei, vem de theos em grego. Theos em grego significa Deus, os gregos eram panteístas, acreditavam muito. Então, o entusiasmo é ter Deus dentro de si, essa é a diferença. Se você não tiver entusiasmo, se você não acreditar em você, que tendo um Deus, ou deuses dentro de você, no nosso caso, que nós somos católicos, nós somos cristãos, um Deus único, quer dizer, você acreditar que tem Deus dentro de você, e, portanto,
você tem toda a força para fazer a realidade se transformar se você quiser, porque lembre que Deus deu a liberdade para todos nós, não é? Então, você não consegue. E por que paixão? Porque se você não fizer as coisas com sentimento de fazer, você também não vai para frente. Esse sentimento, essa paixão, é que é uma coisa diferente. Então, eu vou contar uma história a vocês. Outro dia, eu estava numa loja, não é? E o sujeito falou para mim, mas professor, aqui está muito difícil. De repente você vê outra loja dando certo, de repente você vê um restaurante dando certo, você vê... Sabe, esse entusiasmo, essa paixão fazem a diferença. Gente, eu posso citar dezenas de exemplos. Vejam, por exemplo, esse restaurante Máximo aqui de São Paulo. É considerado o melhor restaurante do Brasil já há anos, um dos melhores restaurantes do Brasil. Mas você vai lá, está lá o seu Máximo, está lá o Venâncio, o irmão dele, estão lá, estão ali, com entusiasmo, recebem a gente com um abraço, com alegria, estão ali de noite, na cozinha, no salão, quer dizer, essa paixão pelo que faz. Não adianta você ter uma coisa mais ou menos. Você pega em São Roque, por exemplo, né? O seu Stefano, aquele restaurante dele, o Stefano, gente, uma alcachofra maravilhosa, né? A esposa dele, os filhos, todos ali, aquela paixão. Então você vê a diferença, o sucesso há anos. Por quê? Porque as pessoas têm paixão naquilo que fazem. As pessoas fazem com sentimento de fazer. E agora, quando a pessoa não faz com sentimento de fazer, quando não põe paixão naquilo que faz, né, a coisa não sai, fica morna. Ela fica morna, ela fica insossa, fica sem sal nem açúcar. Então a gente pega, por exemplo, por que as pessoas têm sucesso? Pode reparar, são pessoas que têm entusiasmo pelo que fazem, são pessoas que têm paixão pelo que fazem. Ética é muito mais do que não roubar. Ser ético é ser alguém que tem princípios claros, cristalinos, e sobre os quais pauta a sua vida, sobre os quais pauta o seu comportamento. Então, veja bem, a ética é fundamental para o sucesso da empresa hoje. A gente quer se relacionar, e o mundo quer se relacionar, cada vez mais com pessoas cada vez mais éticas, com empresas cada vez mais éticas. O que é uma empresa ética? É aquela empresa que se compromete eticamente, quer dizer, com seriedade, com o sucesso do seu cliente, por exemplo. É aquela que é um solution provider, que é um provedor de soluções. Ela realmente se volta ao seu cliente. Não é aquela que quer ganhar de uma vez só, enfiar a mão no bolso do cliente. Então, ser ético, eu quero dizer uma coisa, não é só roubar. Né? Ser ético, na verdade, é não economizar-se. Você, como pessoa, o que é ser ético de uma empresa? Sou eu não me economizar. Eu vendo, por exemplo, alguma coisa que deve ser feita, alguma coisa que precisa ser feita, eu ir lá e fazer. É falta de ética eu ver uma coisa que deve ser feita e não fazer. Vocês querem ver outra coisa que é falta de ética no amplo sentido, no sentido mais amplo? Eu, por exemplo, não me aperfeiçoar, não entender dos produtos com os quais eu trabalho. É falta de ética, por exemplo, eu não participar de algum curso que eu possa participar para que eu contribua mais com o meu cliente, com o meu mercado. É falta de ética, por exemplo, vou dizer para vocês, é pouco ético. Isso pode parecer uma loucura que eu estou falando. Eu, por exemplo, ter informações e não passar essas informações, se elas são relevantes para a melhoria do produto, para o atendimento ao cliente. É falta de ética, por exemplo, eu sonegar informações que são relevantes com relação à concorrência, com relação ao mercado. É falta de ética, gente. Eu, por exemplo, não preparar um sucessor para o meu lugar. Porque não é só o egoísmo de... Não, pode ser que aconteça alguma coisa comigo. Né? E eu sonegar o conhecimento para que forme um sucessor. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu estive no Japão e vi na Toyota do Japão um treinamento
sobre boas maneiras. Na fábrica, boas maneiras. E eu me lembro que o diretor lá de recursos humanos estava falando assim, que o pessoal estava achando ruim, ficou meio ofendido. Imagine fazer treinamento de boas... Mas foi o que mais melhorou o clima da empresa. E depois fizeram para os concessionários também. Boas maneiras, polidez. Lembre-se, o ser humano é um ser complexo. O ser humano precisa de qualidade de vida, e qualidade de vida tem muito a ver com a polidez, com a educação. Aqui a gente chama de pessoa bem educada, mal educada, pessoa polida é a pessoa bem educada. Preste atenção você, eu sempre conto isso. Você já pensou que a mesma perna de carneiro que o aborígene australiano, que vocês viram nas Olimpíadas aí em setembro, arranca, né, bem primitivo, arranca assim do carneiro, passa na chama do fogo e come quase crua essa perna de carneiro, o diplomata come de que maneira? Com cristal da Boêmia, porcelana inglesa, talheres de prata, não é verdade? Quer dizer, aquele negócio de com licença, por favor, obrigado, sente aqui, não é isso? Então é importante, gente, lembrar que a polidez faz parte da civilização. Não é? A civilização significa detalhes. E detalhe significa polidez. Pode reparar. Então, um ambiente onde as pessoas são polidas, educadas, é um ambiente de trabalho melhor. As pessoas se sentem mais humanas. A gente se sente mais elevado, não é? Quando as pessoas são polidas, educadas. E é muito fácil. Polidez são aquelas 4 palavras que a gente aprendeu na pré-escola, que eu queria que você repetisse comigo. Com licença, por favor, obrigado, me desculpe. São as 4 palavras mágicas. Se todos nós só falássemos, não é? Isso, só fizéssemos isso, falássemos com licença quando a gente vai passar na frente de uma pessoa, por exemplo, que está olhando numa gôndola de supermercado, você está olhando, a pessoa passa, para na sua... Fala com licença. Se você pedir, por exemplo, falar obrigado, obrigado para tudo, obrigado. Eu me sinto obrigado por isso que você fez. Não é? Com licença, por favor. Pedir por favor. É fácil isso aqui, vá lá, por favor. Né? E me desculpe. Veja você, no ambiente de trabalho, no dia a dia, como a polidez é fundamental. Veja você no dia a dia, nas coisas simples, como, gente, um marido e mulher, me desculpem eu falar isso, marido e mulher, gente, vocês já pensaram quantas brigas de casamento, quanto ambiente de casamento gostoso você teria se o marido, se a mulher fossem com relação ao outro polidos, educados. O que é ser um executivo, um gerente, um chefe neste novo milênio, né? Nesta nova era assim eletrônica, nessa nova era aqui de grandes desafios e mudanças. E eu queria dizer a vocês o seguinte, eu quero comentar hoje no programa só um artigo, uma pesquisa, que saiu na revista The Economist, no final do ano passado, né? A revista dizia como ser, né, um gerente nesta época aqui, né, de grande desenvolvimento e mudança. E eu quero comentar com vocês porque é espetacular, são 10 pontos fundamentais. Se a gente conseguir esses 10 pontos, se a gente conseguir entender e compreender, nós vamos ver tudo. Primeiro deles, né, é o que a gente chama de velocidade. E diz aqui a pesquisa o seguinte, né, que esta lista de 10 poderia parar aí, poderia parar na velocidade. Gente, eu sempre digo isto, hoje em dia, não é o maior que vai comer o menor, que vai vencer o menor, é o mais ágil, não é nem sempre, às vezes, o mais rápido, mas é o mais ágil que vai vencer ou comer o mais lento. Outro dia até perguntaram para mim, professor, qual é o melhor cavalo? É o mais rápido ou é o mais lento? Eu falei, depende de onde está levando você. Se estiver levando para o abismo, é melhor o mais lento, né, do que o mais rápido. Mas, normalmente, o melhor cavalo é o mais rápido. Então, o mais ágil. Né? Então, a velocidade é a primeira característica, é o primeiro atributo de um gerente
não é, do século XXI, né, do novo milênio, né, de um diretor, de um gerente, de um gestor. Velocidade. Pensem nisso, gente. Mudar é uma coisa muito importante e tem que mudar rápido. Às vezes a gente fica esperando, protelando, empurrando com a barriga, o que a gente chama de procrastinando. Quer dizer, a gente fica, vamos analisar melhor, cuidado com a paralisia pela análise. O que a gente chama em inglês de analysis paralysis, ou seja, a gente fica paralisado, analisando, vendo, e a gente perde a oportunidade, né? A oportunidade é uma deusa, não é isso? É careca, que tem só um tufo de cabelo, e ela passa correndo na sua frente. Se você pegou a oportunidade, você conseguiu parar a oportunidade. Se não, ela passa, e você só tem uma mechinha de cabelo para pegar. O resto é tudo liso, é tudo careca. Então, cuidado. Não é cuidado. Primeiro é velocidade. O tema do nosso programa é ação e omissão. Na verdade, você já reparou como as pessoas realmente se omitem? Como as pessoas realmente... porque é mais fácil se omitir, é mais fácil não se comprometer. E eu fiz uma relação de coisas que a gente tem trabalhado muito, é exatamente nesse ponto, e a gente tem visto por aí pessoas que se omitem, pessoas que não fazem, pessoas que poderiam fazer melhor e deixam de fazer. Por quê, minha gente? Porque é sempre mais fácil não fazer. Então eu trouxe algumas coisas que eu queria comentar com vocês, principalmente em atenção a esses telespectadores que nos enviaram esses e-mails e fax. Veja bem, gente, a grande verdade é a seguinte, é sempre mais fácil, isso que eu queria dizer a vocês, é sempre mais fácil não fazer. Vocês já repararam como é muito mais fácil quando a gente não faz? Como é muito mais fácil quando a gente se omite? Por quê? Porque fazer dá trabalho, fazer exige que a gente se comprometa, fazer exige que a gente se envolva, fazer exige... Então, é sempre mais fácil não fazer. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Hoje, no mundo de hoje, se a gente, na verdade, se economiza, se a gente não faz, a gente vive uma vida mais fácil. Mas eu pergunto a você que está me ouvindo, será que, embora seja mais fácil, né, será que é aquilo que a gente deveria fazer? Será que se a gente viver se omitindo, a gente, na verdade, vai ter o sucesso que a gente precisa e merece ter? Então, o primeiro é este exatamente, é mais fácil não fazer. Segunda coisa que eu queria comentar, é mais fácil omitir-se diante da realidade, não é verdade? Quer dizer, a gente está vendo uma situação difícil, ou na empresa da gente, ou em qualquer lugar, quer dizer, mas a gente se omite. Por quê? Porque por que eu vou falar? Por que eu vou me meter? Por que eu vou... Então a gente se omite. O pecado da omissão, né, é gravíssimo. Por que o pecado da omissão é gravíssimo? Porque é o não fazer, quer dizer, é você ver a possibilidade de colaborar, é você entender a possibilidade de participar e se economizar, e não fazer. Qual é outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês? Está aqui, é sempre mais fácil não se meter. Não é sempre mais fácil? Não é sempre mais fácil a gente deixar que o outro faça, deixar sempre que o outro tome a responsabilidade? Qual é outra coisa que eu queria chamar a vocês? É sempre mais fácil economizar-se. E aí eu queria dizer uma coisa a vocês. A vida da gente é realmente o momento que a gente está vivendo. A pessoa que se economiza, a pessoa que vive se economizando, ela realmente acaba perdendo a consciência de que viver é o instante presente, o momento presente. Veja bem, o nosso programa vai ser sobre o básico, o atendimento. Veja uma coisa que eu queria que você, telespectador que está me ouvindo, você que está me ouvindo, entenda. A gente complicou muito, a gente cresceu muito nas empresas, a gente criou programas complexos como o tal do CRM, Customer Relationship Management, quer dizer, o gerenciamento do relacionamento com clientes. A gente criou programas de computadores sofisticados, mas isso, sem o básico, não resolve.
E qual é o básico do atendimento? O básico, gente, é atender bem. O básico é ser simpático. O básico é entregar o serviço que você prometeu, que você promete no contrato, que você promete quando faz a propaganda, que você promete quando está no mercado. Atender bem é a coisa mais básica. E às vezes a gente complica, enfeita o pavão, como a gente fala, a gente sofistica, a gente usa assim atributos de alta tecnologia e o básico não é feito. O básico do atendimento, o básico do bom atendimento telefônico, o básico de uma simpatia, de um sorriso, da rapidez, de fazer o cliente ganhar tempo comigo, né? De não enrolar o cliente, de não enganar o cliente, de não fazer o cliente se sentir menosprezado, diminuído, não deixar um cliente numa sala de espera, por exemplo, desnecessariamente, quando o cheque está pronto lá na mesa. É só pegar esse cheque e entregar para aquele coitado, aquela pessoa que está ali esperando horas para receber aquele cheque, está pronto. E você, de propósito, ou sem a sensibilidade necessária, deixa a pessoa ali esperando horas, esperando... Por quê? Não é? Esses atendimentos, quando a gente vai, por exemplo, num edifício, né, o atendimento ali no escritório, o atendimento da pessoa que está ali, olhe nos olhos, coisas simples, que nós vamos ver, né, neste programa. Então, o que eu queria chamar é mais ou menos o que hoje em inglês a gente chama do back to basics, quer dizer, de volta ao básico. O tema de hoje será: o que eu, como empregado, posso e devo fazer para segurar o meu emprego, para manter o meu emprego? O que um patrão quer? O que um chefe quer de um subordinado? Veja bem, eu queria chamar a atenção de você porque isso é muito simples. Primeira coisa, quer que você, funcionário, faça parte da solução dos problemas e não parte dos problemas. Há dois tipos de coisa que você pode ter, dois tipos de postura que você pode ter, ou fazer parte do problema ou fazer parte da solução. E o que, na verdade, todo chefe, todo patrão mais quer é que o seu funcionário, o seu colaborador, o seu empregado faça parte da solução e não do problema. Que ele não venha com problemas, que ele venha com soluções. Então, para isso, o funcionário precisa ser assim, proativo, positivo, agradável, para cima. Essa é a coisa mais necessária, gente. Não se iludam. Currículo é importante? Claro que é. Sabedoria é importante? Claro que é. Conhecimento dos produtos? Claro, tudo é importante. Mas tudo isso, numa pessoa para baixo, negativa, é uma pessoa, como eu disse no meu último livro, Livre-se dos Corvos, é uma pessoa, um corvo, não resolve nada. Você quer na sua empresa, você precisa no seu departamento, você quer, de pessoas assim, alegres, pessoas proativas, pessoas que resolvam, pessoas que queiram resolver, que procurem soluções, que venham com saídas para você e não com portas fechadas, pessoas que abram portas, não pessoas que fechem portas. Eu vejo muito, quando a gente comenta, né, entre chefes, patrões, gerentes, diretores, grandes e pequenos e médios empresários, o que a gente ouve falar? Oh, aquele fulano, rapaz, aquele funcionário meu, ele só vem com problema, mas ele só vem com, dizendo, isso não vai dar, aquilo não vai dar, aquilo é difícil. Não sei, você dá uma ideia, ele fala, mas será? É bom, podemos experimentar, mas não sei. E olha, os clientes estão reclamando, ninguém está gostando dessa nova cor. Será que é ninguém ou 2, 3 que não gostaram? Sabe essa pessoa que vem dizendo assim, um dia um dono de um supermercado falou uma coisa para mim que eu quase morri da risada, ele falou, todo dia. O meu gerente tem um terreno baldio aqui do lado, diz assim, vai abrir um supermercado grande aqui do lado. Quer dizer, todo dia esse sujeito tem que vir com má notícia. Então, eu quero dizer uma coisa, parece bobagem, mas esta é a verdade. Você quer, na sua empresa, funcionários que façam parte da solução
e não do problema. Então, o nosso tema hoje é como fazer para que o funcionário se comprometa com a empresa. O que é comprometimento mesmo? Pense bem, nós fizemos várias pesquisas já na vida, né? A gente na Antropos trabalha fazendo muita pesquisa. Eu queria dizer a você, a coisa mais importante, mais valorizada num funcionário, num colaborador, assim como num amigo, assim como numa pessoa, é o comprometimento. É aquilo que a gente chama commitment. Até aquela empresa nossa chama commit, quer dizer, comprometida. Né? Commit é to commit, é se comprometer, é compromissada com o sucesso do cliente, com o sucesso do amigo, com o sucesso do fornecedor. Então, o comprometimento é fundamental. Por isso que todo mundo, quando fala, professor, eu não sei, o cara parece que não é muito comprometido, é a pior avaliação que você pode ter. Uma das coisas que a gente, em qualquer papel que você desempenhe na sociedade, papel de pai, professor, empresário, fornecedor, qualquer, a pergunta que você deve fazer é, será que eu sou visto por essas pessoas, por outras pessoas, como alguém comprometido com aquilo que eu faço? Então, quando o empregado é visto como pouco comprometido, com baixo comprometimento, ele realmente está na porta da rua, quer dizer, realmente não, ninguém gosta de ninguém descompromissado, descomprometido. Agora tem uma coisa aí, o que é ser comprometido? Ser comprometido é realmente acreditar, né, na sua missão, na sua possibilidade de fazer, quer dizer, é dar tudo, né, tudo da sua inteligência, tudo do seu saber, tudo da sua condição física, por exemplo, e tudo da sua vontade, tudo do seu querer, tudo do seu entusiasmo, tudo né, da sua força até física, para fazer aquilo dar certo, para fazer aquilo que a sua inteligência disse para você, que é aquilo que você deve fazer, aquilo que leva você aos objetivos maiores, sejam seus, sejam da empresa, sejam do cliente, sejam, enfim, das pessoas com quem você trabalha ou para quem você trabalha. Então, esse que é o comprometimento. Então, agora, para você se comprometer, você tem que ter algumas condições básicas anteriores. Por exemplo, como que eu posso me comprometer num ambiente onde ninguém se compromete? Onde você, quando se compromete, faz alguma coisa boa, quando você acredita que você está totalmente... Você, na verdade, recebe punição ao invés de um reforço positivo. O tema de hoje é este: meus clientes só querem preço. Como vencer nesta guerra de mercado? E eu quero chamar a atenção de você. As pessoas têm uma ilusão que é muito difícil de explicar, porque as pessoas teimam em não querer entender, não é em não entender, é não querer entender, que realmente preço é importante e fundamental quando não há outra diferenciação mais importante. Vou dar um exemplo. Nós fizemos uma vez uma pesquisa em inúmeras concessionárias de automóvel, assim como fizemos em algumas churrascarias, dessas de rodízio de carne. Qual a diferença entre os concessionários de automóvel da mesma marca numa cidade grande que tinham 12 concessionárias? Praticamente nenhuma. Todas davam os mesmos benefícios para os seus clientes. O que uma dava, a outra também dava. Tudo dava. A diferença, então, era o preço. Não há diferenciação. Quando não há diferenciação percebida pelo cliente e que o cliente dê valor àquela diferença, a diferença é o preço, a diferença é o prazo. Churrascaria. Meu querido, se eu vou na churrascaria tal,
A picanha é ótima, a costela é ótima, o cupim é ótimo, a farofa é ótima, tudo igual. Vocês já repararam que todas copiam uma das outras? Esses rodízios, todas. Tudo a mesma coisa. Qual a diferença? O preço. O preço. Mas o que as pesquisas provam, e não são as nossas, são pesquisas do mundo inteiro, no Brasil inteiro, exaustivas pesquisas, que quando há uma diferenciação percebida pelo cliente, ele aceita deliberadamente colocar a mão no bolso e pagar o que se chama de preço premium, ou seja, um preço maior, por aquele produto, por mais caro que ele possa ser. Não é? É claro que há um limite nesse mais caro, mas quando a diferenciação é percebida, e percebida como valor para aquele consumidor, para aquele cliente, ele paga essa diferença. O tema do nosso programa de hoje é coaching. O que é coach? Né? O coach, em inglês, significa é o técnico, é o treinador de um grupo, né? De um time, de uma equipe. Então, por exemplo, a gente fala, é o coach do time de futebol americano, é o coach do time, é uma palavra inglesa, muito mais até de origem inglesa. Na Inglaterra, o coach é muito forte quando se fala de alguém responsável por uma equipe. Hoje, o que o mundo inteiro está falando é que um chefe, um treinador, alguém que seja responsável por um time ou por uma equipe deve ser um verdadeiro técnico, deve fazer aquilo que se chama de coaching, quer dizer, deve trabalhar o seu time. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender de um técnico é o seguinte, repare bem, a primeira coisa que ele tem que fazer é recrutar bons jogadores para o time. É trabalhar, é selecionar os melhores para o time dele. Mas isso a gente pode até falar num outro programa, como é que recruta e seleciona gente, que vai ser o tema de um outro programa. Mas depois de ter o time na mão, o que o técnico tem que fazer? A primeira coisa, gente, é conhecer profundamente cada um dos jogadores. Conhecer os seus pontos fortes, as suas fragilidades, no que ele é realmente bom, o que ele é realmente capaz de fazer. Porque qual é a função do técnico, do coach? É aproveitar, tirar o máximo do potencial daquele jogador, o máximo do potencial daquela pessoa, para benefício do time. Fazer com que aquela pessoa ela se sinta valorizada pela utilização de todo o seu potencial. Vocês já repararam que num jogo, por exemplo, né, um jogo desses famosos, uma das coisas que mais irrita um dos jogadores é que os outros não passam a bola para ele na hora que ele está no lugar que ele sabe marcar, no lugar onde ele domina aquela coisa, no lugar onde ele pode, não é? Então, você tem que fazer cada jogador compreender o seu potencial também e reforçar e valorizar o seu potencial e compreender profundamente o time, o potencial também do seu companheiro. O que o seu companheiro é capaz de fazer por ele também, jogador, para que ele, como indivíduo, tenha